Vamos então ao primeiro painel desta tarde. Conjuntura nacional e políticas de governo. Eu gostaria de convidar o expositor, vice-presidente de governo da Caixa, engenheiro José Carlos Medalha Filho. Ele é de Porto Alegre, nasceu a 22 de abril de 63, possui graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Construção Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de MBA em Gerência de Projetos pela Escola Superior de Administração de Brasília. Iniciou sua vida profissional em 85 e trabalhou na iniciativa privada até 2000, quando ingressou na Caixa Econômica como engenheiro civil na Gerência de Desenvolvimento Urbano de Porto Alegre. Na Caixa, em Brasília, atuou como gerente nacional da rede de filiais de desenvolvimento urbano, superintendente nacional de repasse, superintendente nacional de assistência técnica e desenvolvimento sustentável e coordenador geral de programas estratégicos de governo. Convidar Fernanda Teodoro Pontes, arquiteta urbanista. Ela é pós-graduada em Análise e Avaliação Ambiental pela PUC do Rio de Janeiro, gerente executiva da Gerência Nacional de Planejamento e Desempenho de Redes, Governo da Caixa Econômica em Brasília, diretora regional da ANEAC nas últimas gestões, conselheira do Conselho das Cidades, representando o Ministério da Fazenda. Bartíria Lima da Costa, presidente da CONAN, Confederação Nacional das Associações de Moradores e conselheira das cidades. Nivaldo Andrade, nosso vizinho aqui da Bahia. Arquiteto, doutor em Arquitetura e Urbanismo, secretário-geral e ex-presidente do IAB Bahia e professor da UFBA, a Universidade Federal da Bahia. Esse é sergipano, professor Wellington Costa, arquiteto e urbanista, professor da Universidade Federal de Sergipe, foi presidente do CREA Sergipe por 3 mandatos, foi diretor-presidente da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. E foi prefeito também, prefeito da cidade universitária. A cidade universitária Luiz de Campos, aqui da Universidade Federal de Sergipe. Então, senhoras e senhores, eu passo a palavra nesse momento ao vice-presidente do governo da Caixa, engenheiro José Carlos Medalha Filho. Muito boa tarde, senhoras e senhores presentes nesse nosso colóquio. Queria cumprimentar os meus colegas aqui, debatedores, a arquiteta Fernanda Teodoro Pontes, presidente da CONAN, Bartíria Lima da Costa, arquiteto Nivaldo Vieira de Andrade Júnior e professor arquiteto Wellington Costa. Me sinto muito honrado de participar de mais essa atividade nesse encontro técnico. Tive a oportunidade de participar também em outras ocasiões de debates dessa natureza e me senti muito confortável para apresentar os temas e debater neste formato que a organização do evento idealizou. Acho que é um momento importante na medida em que não ficamos em uma fala ou em uma visão, seja qual for o assunto. Acho que esse formato nos permite ter um diálogo e ter percepções, inclusive fazer o direcionamento para onde o nosso debate vai, na medida em que os participantes entendam mais importante. Então, acho que é uma maneira assim, bastante evoluída da gente debater qualquer que seja o assunto. Ainda mais com a possibilidade, eu imagino que vai ter, de interagirmos com o público. Eu acho que essa, a riqueza do momento também se dá por isso. Mas eu queria, então, fazer uma breve exposição do tema, que é bastante amplo e que nos dá um grau de liberdade muito grande de debater a conjuntura nacional e as políticas de governo. Eu queria me permitir fazer
discorrer muito rapidamente sobre uma trajetória recente que nós participamos de discussões de políticas públicas e implementação de iniciativas ou ações que nos levaram a ter um incremento dos investimentos em desenvolvimento urbano, em infraestrutura, enfim, numa busca de resgatar esses pontos todos que durante bastante tempo nós nos ressentimos de não ter investimentos. Todos os senhores conhecem bem o mundo que nós vivemos nas últimas décadas, em que, em especial, o Brasil passou por um período relativamente longo, alguns chamam de década perdida, eu acho que são 2 décadas perdidas, em que nós crescemos em população, em que nós adquirimos necessidades, em que os nossos concorrentes, em termos de mercados internacionais, andaram muito rápido e que nós, infelizmente, parece que perdemos a capacidade, naquele momento, de fazer investimentos. Pois bem, passado esse ciclo, que talvez tenha sido o ciclo do início das atividades profissionais de muitos de vocês, foi para mim assim. Eu entrei no mercado de trabalho em 1985, talvez num dos momentos de maior depressão de investimentos públicos e investimentos em infraestrutura. E que, com muita alegria, a partir dos primeiros anos da década de 2000, começamos a perceber um movimento de disponibilização de recursos, principalmente de disposição dos agentes políticos de promoverem uma série de movimentos no sentido de nós resgatarmos a capacidade de investimento e diminuirmos o atraso que até então se verificava. Pois bem, lentamente foi se buscando, numa interação entre a União e as demais esferas de governo, estados, municípios, entidades da sociedade que começaram a se organizar e, evidentemente, uma pressão social muito grande no sentido de nós termos melhores condições e as instituições, principalmente públicas, serem capazes de dar resposta às necessidades da população. Percebemos aí pelo ano de 2003, 2004, muitas discussões que, meu ver, na minha análise, culminaram aqui em 2007, nós tivéssemos o lançamento daquilo que significou, de fato, um marco de retomada de investimento, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Começamos, naquele momento, por 2 segmentos que me pareceu lógico que o governo tivesse começado por isso, porque possivelmente eram 2 segmentos onde nós poderíamos ter resultados, alguns imediatos, outros de médio e longo prazo, mas resultados imediatos, e com o aumento da atividade econômica dada por esses 2 segmentos, nós poderíamos ter aquela arrancada inicial, que eram fundamentalmente habitação e saneamento. Então, os 2 primeiros focos do PAC foram, de fato, habitação, desde a produção habitacional, mas principalmente por urbanização de favelas, programas de planejamento, o governo incentivando os municípios a que elaborassem os seus planos de habitação de interesse social e principalmente saneamento, porque indiscutivelmente esse sempre foi um dos grandes gaps que a gente teve. Muito bem. Desde as primeiras seleções que se deram em 2007 e 2008, em seguida tivemos um segundo movimento que ampliou, sem detrimento dos primeiros, mas ampliou as seleções de empreendimentos, principalmente em drenagem e proteção de áreas de risco, prevenção de acidentes em áreas de risco, enchentes, áreas alagadas, encostas, foram foco de ação do governo nos anos principalmente 2009 e 2010, embora continuassem os investimentos em habitação e saneamento. No ano de 2009 tivemos o lançamento do Minha Casa Minha Vida, que representou o grande impulso
no resgate dos déficits habitacionais, principalmente para a população de baixa renda. E seguiu-se ainda a partir de 2010, 2011, PAC 2, com os investimentos principalmente em energia, infraestrutura, logística, né, portos, aeroportos e principalmente, mais recentemente, mobilidade urbana. Cito isso porque é preciso que a gente enxergue nesse movimento uma lógica. A lógica da aceleração do crescimento, fundamentado no resgate de investimentos de infraestrutura. Bem, esse processo, que, como eu disse, faz todo sentido, ele, claro que produziu todos os seus efeitos. Benéficos, sem dúvida, e nos permitiu também trazer à tona uma face da problemática que diz respeito à falta de estruturação de todos os entes envolvidos em poder lidar com um volume formidável de investimentos. Nós fizemos, lá no início, algumas avaliações e todos sabíamos do despreparo das várias instituições. Aí eu acho que podemos falar daqueles que estavam encarregados de conduzir a política em termos nacionais, mas também e principalmente estados, municípios, companhias de saneamento, companhias de habitação, outras autarquias, e os próprios movimentos sociais, que também se apresentavam como atores importantes no processo, principalmente da produção habitacional, que precisamos reconhecer, todos, sem exceção, não possuíam as estruturas técnicas, operacionais, enfim, todas as condições para viabilizar a aplicação dos recursos que estavam sendo disponibilizados. Pois bem, a avaliação inicial que fizemos é que, dadas as carências todas de um sistema, na medida em que nós tivéssemos a continuidade da disponibilização de investimentos, tendo recursos, automaticamente todas essas instituições fariam um movimento no sentido de se reequiparem do ponto de vista técnico e operacional. Então, contamos que isso teria um momento de avaliação inicial, uma curva de aprendizado, um reequipamento de equipes, enfim. E a análise que fizemos, passados aí, talvez 4 anos daquele momento inicial, foi de que esse processo não aconteceu no ritmo esperado. A avaliação que fizemos em torno de 2011 e 2012 é de que nós continuávamos, em grande parte, com as mesmas carências, com as mesmas deficiências, com a mesma problemática de ausência de equipes técnicas e tudo que vem atrás disso, né? Em termos de fragilidades de projetos, em termos de projetos desatualizados, obsoletos, né? Uma dificuldade tremenda de preparar bem os processos licitatórios e, por consequência, todo o arrasto que isso traz ao longo da implementação das obras. Se fizermos uma avaliação hoje, percebemos um avanço, sem dúvida, né, em relação a essa avaliação que fizemos lá em 2011, 2012. No entanto, é preciso reconhecer que ainda persiste a problemática da falta de estruturação de equipes técnicas e a incidência de projetos insuficientes e um andar de implementação de obras bastante lento. Tivemos um momento entre 2010 e 2011 que, a meu ver, foi o momento onde nós talvez tenhamos dado um ritmo maior nas obras, muito por conta dos arranjos que foram feitos nas obras de 2007 e 2008, depois que os projetos foram refeitos, as obras foram repactuadas, conseguimos ter um ritmo bastante razoável naquele momento. Esse momento passou e nós voltamos a enfrentar problemas com aquelas obras, justamente naqueles pontos mais difíceis de serem resolvidos. Numa obra, numa intervenção em uma favela, uma intervenção importante de infraestrutura, o que se percebe é que depois da dificuldade inicial,
se conseguiu dar um ritmo mais aceitável. No entanto, determinadas ações se mostraram difíceis, passando pelo intervenção em determinados pontos daquele empreendimento que não se mostraram viáveis, né, e não se teve a capacidade de antever quão difícil era aquela implementação. Então tivemos que considerar aquela meta como não possível de concluir, e principalmente aquele que é o fecho de ouro de uma intervenção que envolve habitações, que é a regularização final. Então, carregamos o peso disso até hoje. Bem, diante de toda a evolução acontecida e de, evidentemente, uma reação dessa população que viu que havia uma vontade política, que percebeu que era possível alocar recursos, mas que passou a ficar incomodada com o tempo decorrido até que pudesse usufruir desses benefícios. Foi que nós, então, enfrentamos uma onda de manifestações pelo país. Me parece, né, mesmo com as dificuldades da correta avaliação desse fenômeno, que me parece que até hoje nós temos dificuldades de entender completamente, embora, passado algum tempo, muitos analistas já tenham conseguido explicar em parte o fenômeno, mas existe ainda uma parte que nós nos perguntamos o que foi que aconteceu mesmo, e se isso acontecerá de novo, em que circunstância, em que magnitude. De qualquer forma, há ali, acho que claramente, de maneira incontroversa, uma insatisfação pelo tempo decorrido até que os benefícios desses investimentos aconteçam. Eu diria que até independente deste movimento que houve, já havia o reconhecimento por parte das instâncias de governo de que um item fundamental para a população residia na mobilidade urbana. E, portanto, desde 2012, já tínhamos várias e várias seleções. Houve, no final de 2012, uma rodada com quase todos os governadores e quase todos os prefeitos de capitais, no sentido de elencar quais investimentos deveriam ser prioritários. Várias dessas obras já estavam selecionadas. Várias dessas obras já estavam, inclusive, licitadas. Mas, de novo, os velhos problemas continuavam a aparecer. Já tínhamos, inclusive, buscado alternativas, no sentido de ter um processo mais ágil, por exemplo, com o regime diferenciado de contratação, o RDC. Também começaram a aparecer as primeiras parcerias público-privadas no setor de mobilidade urbana. E esse processo continuou. Se quisermos fazer uma avaliação hoje, me parece razoável dizer que todos os instrumentos que foram colocados à disposição, em alguma dose, têm sido utilizados. Nós continuamos com inúmeras licitações na modalidade 8666. Nós temos também um número bastante razoável de contratações do regime RDC, que também tem uma curva de aprendizagem. As instituições todas tiveram que aprender a lidar com isso. Nós também, na Caixa, tivemos que desenvolver metodologias. E também temos aí um número razoável de parcerias público-privadas, principalmente na área de metrôs e trens urbanos. Bem, podemos ficar aqui alguns dias conversando sobre os gargalos que persistem. Mas precisamos reconhecer que já identificamos quase todos e que, mais do que nunca, precisamos agora colocar em prática todo o arsenal que nós já dispunhamos, mas também o arsenal que nós aprendemos neste período. Existe uma questão crucial que eu, agora, encerrando a minha fala, deixaria no ar, para que os meus colegas debatedores aqui se entenderem e explorem, que está muito ligado a, na medida em que
O governo federal, na medida do possível, colocou na rua as suas políticas públicas. Foi capaz de elaborar políticas públicas e alocar recursos. Então, não me parece que esse seja o ponto crítico que nós tínhamos lá na década de 80 e 90. O que vem depois disso é que me parece constituir o maior grupo de gargalos, que é, de fato, a nossa capacidade de produzir bons projetos. Isso tem muito a ver com atividade técnica, com a atividade de ser capaz de identificar necessidades desse cliente sociedade, materializar isso em bons planos, em um bom planejamento. Ser capaz de colocar uma boa licitação, seja em que modalidade for. Também podemos passar 2 ou 3 dias discutindo a validade do RDC, com críticas, com defesas. Acho que tudo isso é válido. Mas a nossa capacidade também de gerenciar as obras e de cumprir aquilo que nas conversas técnicas a gente acaba tendo que reconhecer como 2 das coisas mais desmoralizadas que existem no meio técnico, que é cronograma e orçamento. Enquanto nós convivermos com isso, e tivermos um certo grau de tolerância, de aceitação com essa situação, seguramente nós não estaremos resolvendo o problema. Nós vamos estar sempre tangenciando e contornando. O que me parece que a gente não precisaria reinventar a roda. Nós já tivemos ciclos de desenvolvimento no passado, evidentemente em outras circunstâncias, com outro nível de controle, com uma aceitação e uma tolerância de determinados desvios que hoje nós não aceitamos. No entanto, nós podemos nos espelhar sim em experiências de outros. Nós não precisamos errar muito até aprender. Não é? Existem boas práticas internacionais de como implementar investimentos de infraestrutura. No entanto, sabedores disso, nós não temos sido capazes de internalizar essas boas práticas e de fazer a discussão na profundidade que ela precisa. Queria encerrar compartilhando uma irresignação que eu tenho todas as vezes que nós vamos debater investimentos e as discussões a respeito de infraestrutura. Não aceito que se carimbe, seja o governo federal, seja a instituição Caixa, seja os governos estaduais, municipais, seja quem for, não aceito que se carimbe essas instituições, esses entes governamentais, como os únicos responsáveis pela burocracia que tanto nos incomoda. A burocracia é talvez das coisas mais unânimes nesse país. Todos são contra. No entanto, justamente aqueles que poderiam ajudar a desmontá-la, não o fazem. Eles reconhecem a burocracia dos outros, mas não reconhecem a sua. E aí eu não estou falando só do Poder Executivo, a quem cabe implementar as políticas. Eu estou falando do Poder Legislativo, estou falando do Poder Judiciário, estou falando dos órgãos de controle, estou falando das demais instituições todas, inclusive, não posso deixar de colocar a parcela que lhe cabe na imprensa, que faz uma análise absolutamente superficial de todas essas questões e não ajuda a que a gente tenha um debate com a profundidade necessária. Cada vez, voltando a todos esses que eu citei, o Poder Legislativo, infelizmente, nós não temos um debate de boa qualidade quando se refere a aspectos técnicos. É muito pobre. Então, em decorrência disso, o cipoal de leis, normas e regulamentos que nós temos continuam sendo confusos e burocráticos. Então, não me parece que a gente deva isentar o Poder Legislativo dessa sua parcela de culpa. Da mesma maneira, o Poder Judiciário, que tem inúmeros méritos, também não tem sido capaz de nos dar a devida segurança jurídica. Mesmo quando temos uma lei aparentemente sedimentada, sacramentada, e que aparentemente são perfeitos, frequentemente nós temos a regra interpretativa quebrada. Portanto, dá um grau de insegurança jurídica tremendo. Da mesma forma, o comportamento dos nossos companheiros de órgãos de controle, também, eu poderia
tecer longos elogios a ações do Ministério Público, da Controladoria da União, do Tribunal de Contas. É verdade, nós temos inúmeros avanços no que diz respeito ao controle, mas temos também um sem número de situações onde a atuação equivocada nos trouxe também grandes prejuízos ao andamento das obras. E, por fim, assim como nós evoluímos muito em dois setores do jornalismo, que são a análise política e a análise econômica, quando se trata de tema técnico, nós continuamos numa pobreza franciscana. Tanto que me envergonha cada vez que a gente olha uma reportagem que aborde qualquer tema técnico, que absolutamente o que está colocado lá não corresponde à realidade e frequentemente induz a opinião pública a ter uma concepção muito errada do que de fato acontece naquele episódio. Então, a provocação que eu faço é muito nesse sentido. Burocracia é uma unanimidade que todos nós somos contra. Mas, de fato, nós estamos sendo capazes de fazer as provocações necessárias para nós sairmos deste patamar e irmos para o outro patamar mais aceitável com relação à dinâmica econômica e de investimentos? Essa provocação que eu deixo para os nossos colegas, já agradecendo esse espaço que me concederam. Bom, nós vamos dar prosseguimento. Conjuntura nacional e políticas de governo, só avisando a todos que, pela programação aqui, às 4 horas, teríamos um coffee break, mas como estamos atrasados, e o doutor Mário pediu, então, que 4 horas, quem quisesse fazer um lanche, é só se dirigir aqui, as recepcionistas levam vocês lá até o local do lanche, para a gente dar prosseguimento, sem nenhuma interrupção. Então, eu vou passar a palavra agora à arquiteta Fernanda Teodoro Pontes. Ela vai comandar esse painel que está sendo realizado agora, neste 6º encontro técnico. Com a palavra, a arquiteta e urbanista Fernanda Teodoro Pontes. Bem, já que meu chefe já falou tudo que eu ia falar, me resta... Falou muito bem, como sempre. Me resta, ao nosso grupo aqui, fazer as proposições de acordo com o nosso trabalho, as nossas áreas de atuação. Nessa avaliação que a Caixa fez em 2011, 2012, ela fez uma autoavaliação também. Ela fez uma autoavaliação. O porquê que os recursos, bem na linha do que o Medardo falou, por que os recursos, muitos recursos estão sendo disponibilizados pelo governo federal, e por que quais eram os gargalos, onde que as obras estavam paradas, por que as obras estavam paradas, aonde que era realmente, quem eram os principais dificultadores desse ciclo. Então, foi avaliado em 2011 que os principais dificultadores que impediam a devida execução dos contratos de repasse e financiamento concentravam-se na inadequação de documentos e projetos apresentados pelos entes federados. Eu trouxe a lista deles, mais para especificar mais o que a medalha havia começado, que é a apresentação, documentação institucional incompleta. Isso faz parte do nosso dia a dia, na Caixa, nas nossas unidades de ponta que avaliam os projetos que são apresentados pelos entes na hora do repasse, na hora do financiamento. Projetos básicos em desacordo com a Lei 866. Não observância dos parâmetros oficiais de orçamento, SINAF, DDI. Ausência de licenças ambientais. E hoje de manhã, o secretário de Urbanismo de Aracaju falou isso, de Urbanismo e Meio Ambiente de Aracaju, Eduardo, falou isso bastante, Há 1 ano e meio que existe a Secretaria de Meio Ambiente, de Aracaju, para promover o licenciamento ambiental. E não titularidade das áreas de intervenção, o nosso velho e grande problema da regularização fundiária, Quase um elefante, dentro do problema dentro do Ministério da Cidade, a questão da regularização fundiária.
Então, em suma, né, há necessidade de melhorar realmente o desempenho desses municípios, desses entes federados, né? Assim, chegou a hora da gente ver como reagir. A gente vai fazer o quê? Vai aprimorar a equipe? Vai aumentar? A gente sabe que tem municípios que não tem um arquiteto, não tem um engenheiro, né? Ou se não, são municípios que dependem exclusivamente de consultorias contratadas, né? Ou tem funcionários que a cada 4 anos mudam, então perdem todo aquele histórico do município. Então, como que a gente pode reagir a isso? Então, a Caixa, em 2011, quando ela viu qual era o panorama, né, do país, ela se propôs a ter algumas linhas, né, de atuação, e uma delas foi a criação desse projeto que vocês já ouviram também falar na parte da manhã, que é o projeto Representantes Caixa nos municípios. Vamos ajudar os municípios, vamos estruturar os municípios, vamos fazer com que os municípios saiam do outro lado, que as obras tenham mais celeridade, que os documentos tenham mais consistência, né, quando eles estão entregues, né, dentro da Caixa. Essa foi uma das ações, a outra vocês devem conhecer, que foi a criação do gerente municipal de convênio e contrato, né, os famosos GMCs, né, são empregados das prefeituras, indicados pelo prefeito, que são capacitados pela Caixa para atuar nessa parte de convênios e contratos. Então, são todas ações interligadas, juntamente, teve uma colega nossa da Caixa de manhã que falou sobre falta de programas de capacitação. O Ministério da Cidade, sim, tem um programa de capacitação, chamado PNCC, que até é Programa Nacional de Capacitação da Cidade, que até é realizado em parceria com a Caixa, e a gente faz capacitação dos municípios brasileiros em diferentes temas, capacitação em saneamento, até em regulação fundiária, enfim, os temas mais variados, cadastro territorial multifinantário, é uma forma de a gente ajudar também os municípios. E fora também as ações, né, da Caixa, que diariamente nossos engenheiros e arquitetos que estão aqui, que trabalham nas unidades, né, de governo e de habitação, as ações também de capacitação que faz parte do dia a dia deles, né, no aprimoramento do nosso cliente, seja a prefeitura, seja movimento, né, social e agora até os consórcios públicos. Então, eu passo a palavra para os nossos colegas. A gente propôs que esse painel fosse bem informal mesmo. Se algum expositor quiser interromper o outro, e é bem na conversa, e a gente em seguida receberá as perguntas, né, da plateia, e é mais uma conversa mesmo né, entre amigos que estão trabalhando, né, em conjunto no desenvolvimento desse país. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite que foi feito a participar desse encontro de vocês, nessa mesa aqui de análise conjuntura. Eu sou presidenta da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Não quero entrar em nenhum problema técnico e nem entrar muito nesse mesmo que vocês debatem bem e consideram, mas entendendo a importância aqui da análise feita, que eu acho que o Medalha aqui colocou algumas questões, eu gostaria de também contribuir nessa análise na conjuntura política, porque eu acho que é muito importante, num momento também muito propício que eu acho que vocês estão fazendo esse encontro. Penso que não dá para sair desse encontro analisando bem toda uma conjuntura nacional e que nós estamos vivendo e que já vivenciamos e também o que nós queremos. Portanto, eu acho que nós poderíamos, pensando e dialogando aqui, que são várias fases aqui o Medalha coloca em relação da conjuntura desse país. A década de 70, a gente precisa sempre resgatar, sempre colocar a questão da ditadura, do processo para os movimentos sociais, para os movimentos populares,
e para toda a sociedade desse país. A década de 80, é bom a gente sempre refletir, porque a década de 80 é um momento também onde a gente começa a surgir com os movimentos nas ruas, com os movimentos que colocavam, mediante todo um processo após, né, todo o processo da ditadura. E um momento histórico que os movimentos sociais, todos os movimentos populares, ajudaram e contribuíram em relação também à Constituição, onde coloca as questões importantíssimas para a sociedade. A nossa Constituição, apesar de algumas críticas, mas ela é bastante avançada. E aí nós temos a década de 90, que eu acho que para os movimentos populares, para os movimentos sociais, foi uma década muito de resistência, uma década que nós resistimos todo um processo neoliberal, todo um processo de refluxo do movimento, porque a gente sai do processo, a gente está num processo histórico, né, do auge dos movimentos sociais, das conquistas, e a década de 90 foi um movimento que há um refluxo e há uma resistência, tanto para os movimentos, tanto para os governos, tanto para toda a política histórica do país. Acho que é importante também a gente salientar e fazer também, quando você, dentro de um processo que eu acho que é importante que nós estamos vivenciando. E aí eu passo a também, nesse diálogo aqui, o que é dentro desse processo que os movimentos lutaram tanto e, de repente, a gente passa a ter um processo num país de um avanço mais democrático. Eu acho que é analisar esses 11 anos, quase 12 anos, aonde a gente tem esses avanços. E aí, aonde tem políticas públicas sociais muito mais avançadas, são 11 anos que esse país vem avançando. Porque, historicamente, não é uma questão que a gente, né, do momento que perdido, é um momento onde nós resistimos àquilo que estava muito reprimido e a gente vai para um processo de mais avanços e de mais participação, de mais controle. Eu acho que dentro desse processo a gente precisa resgatar o que foi o processo histórico dos sanitaristas em relação à construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é importante para esse país que vem ao longo dessa história, que isso já vem na participação do controle social, dos movimentos estarem debatendo, participando. Então, quando você tem um processo desses 11 anos, com a eleição do ex-presidente Lula, a sua reeleição, e depois com a presidente Dilma, a gente vê os avanços e a gente tem que também analisar esse processo todo. E aí, de repente, como foi colocado em relação às manifestações de junho, e ele também tem várias análises, ninguém consegue entender, né, muito bem o que é isso, esse processo aí. Futuramente, talvez a gente tenha muito mais, isso muito mais apropriado do que isso. Mas, analisando assim rapidamente para nós, os movimentos sociais, populares, o que a gente entende? Quem nasceu no período, né, já no final da década de 90, que já vem nesse período, né, eles já nasceram dentro de um processo de mais participação, de mais avanços, tendo direitos muito mais avançados do que tínhamos nós, para nós que passamos todo esse período histórico nesse país, que não tinha, era muita luta, e sempre foi, o processo sempre é de mobilização, de estarmos nas ruas, para poder fazer pressão para as nossas conquistas, mas esses jovens já nasceram, tem o ProUni, o ProJovem, e participando de tudo. Esses jovens foram para a rua porque eles querem muito mais. Para nós, é muita conquista, porque nós não tínhamos nada. Mas para esses jovens que nasceram já com esses avanços, ou nasceram não, cresceram já dentro desse processo, eles estão muito mais mobilizados, estão muito mais interessados e muito mais
apesar de alguns equívocos, apesar de algumas questões que também nós sabemos também, né? O que está por trás, o que foi também. Agora, o movimento Passe Livre é um movimento histórico, um movimento importante, um movimento que nós sempre apoiamos e vem da luta dos bairros por melhores condições de transporte dos filhos que queriam ir para a escola estudar e não tinham, né, passagem. E essa luta do Passe Livre é uma luta dos bairros, a luta das mães buscando. E isso começa. Hoje todo um processo muito mais avançado. Então, colocando nesse diálogo, pensando todos esses momentos e analisando, dentro desses avanços, acho que é importante dialogar aqui, coloco algumas questões, que eu acho que são no Conselho da Cidade, que nós estamos lá, são os marcos regulatórios, porque não adianta só ter investimento. O que é que nós sempre brigamos nesse país? Que sempre os recursos, tinha muito recurso, se fazia saneamento, mas não se via de que forma esse serviço. Se construía casa, mas não sabe, imagina o BNH, todo mundo sabe como é que era esse processo. Era investimento, mas que sempre dizia assim, como é que se dá esse investimento se você não tem nada regulamentado, se você não tem um processo contínuo, que você não tem a participação, que você não dialoga, que você não sabe como é que projetos são esses. Nós não queremos esse tipo de projeto que vem de goela abaixo para nós. Nós queremos participar do processo. Porque, geralmente, aí vamos lá, a questão técnica, desculpa, mas eu quero, se é nesse diálogo, vamos dialogar. Porque a questão técnica também tem um processo muito complicado. Porque no momento que você elabora ou tem os projetos, geralmente passa pelo saber dos técnicos e não pelo saber dos movimentos populares. Que eu acho que isso que deve ter, esse processo, esse feedback também desses saberes. Porque aí você sabe muito bem onde estão os problemas e muitas das vezes os técnicos passam a debater dentro dos seus gabinetes e não entendendo muito bem desse processo. Então, essa é uma discussão que a gente sempre fez. Não adianta só investir, ter recursos, se você não tem parâmetros para esses recursos. Portanto, esses marcos regulatórios, da Lei 11.445 do saneamento que a gente construiu, e se amparar para poder debater, discutir de que forma nós queremos o saneamento para esse país, como é que se regulamenta isso, como é que você debate melhor a participação da sociedade, todos os atores, para que você discuta um projeto que nós queremos nesse serviço. A questão também agora da mobilidade urbana, a importância de se debater e discutir esses investimentos não pode ser não amparado por todas essas leis existentes, que nós sabemos que às vezes é difícil, muito complicado, porque o gestor quer executar e imagina debater, discutir, participar. Isso é um processo que ele é educativo, ele também é demorado e faz com que as pessoas, às vezes, não queiram que isso aconteça. Então, dentro desse processo desses 11 anos, nós avançamos muito nisso. Eu acho que isso também faz com que todas as pessoas comecem a se mobilizar, a querer participar, a discutir, a se manifestar, a protestar, e que eu acho que isso que é muito importante. 13 anos nesse país, nós passamos, foram 13 anos que ficou engavetado o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, o fundo, e foi desengavetado em 2003 com o governo Lula, que sancionou, que hoje a gente tem os conselhos de habitações, que é aí onde a gente discute a questão da moradias populares, os recursos, apesar que ainda precisamos melhorar mais, avançar mais nesse processo, mas isso são avanços e são um momento histórico. Imagine, em 88 nós fizemos 1 milhão de coleta de assinatura para esse fundo de habitação, a primeira lei de iniciativa popular nesse país. É bom se resgatar, se colocar isto. E você passou 13 anos engavetado um projeto de lei de suma importância para a sociedade, que agora a gente, nós temos... E agora ele precisa sair dessa lei do fundo,
desse sistema para um sistema maior, que deve ser o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano para esse país. Nós precisamos ter um Sistema Nacional da Política de Desenvolvimento Urbano para esse país, que é muito mais do que só trabalhar caixinhas de habitação, caixinha de saneamento, caixinha de transporte, caixinha disso, caixinha daquilo, mas tem que ser a integração dessas políticas. Esse dentro de uma conjuntura dessa, do que nós queremos, e dentro de um processo, como a Caixa está colocando nesse debate aqui de desenvolvimento da conjuntura sustentável e social, passa por um processo desse, debater, ou não passa. Ou a gente acha que vai ficar sempre nessas questões muito umbilical e particular. Não pode, nós estamos num processo de avançar cada vez mais. E, portanto, eu quero dizer que nós precisamos avançar muito mais. O que temos, avançamos, mas é muito pouco, porque nós ainda precisamos. Eu acho que tem um grande desafio na frente para nós, dentro desse processo, e que eu acho que é importante a gente analisar o que é que nós queremos, porque ou nós retrocedemos ou nós avançamos cada vez mais. Então, eu acho que nós estamos num momento de cada vez avançar mais e não retroceder. Então, era dentro desse diálogo que eu queria colocar, para a gente continuar aqui dialogando num processo que eu acho que é de suma importância para nós deslumbrar dentro dessa conjuntura nacional. Boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite à ANEAC, através de Fernanda, que estava conosco em Salvador na semana passada, participando do júri de um concurso público de projetos, que é um dos temas que eu quero tratar aqui, já que a gente falou em modalidades de contratação de projeto, que é uma bandeira histórica do IAB. O IAB Bahia acaba de organizar um concurso público de requalificação de uma favela, de uma área urbana que inclui uma favela, que é a área da Baixinha do Retiro, em Salvador de São Gonçalo do Retiro, e Fernanda fez parte da comissão julgadora. O presidente Sérgio Magalhães não pôde comparecer, o presidente nacional do IAB me pediu, como ex-presidente do IAB Bahia, e até a semana passada era um dos vice-presidentes do IAB Nacional, me pediu que eu representasse aqui. E eu estou achando muito interessante a discussão, eu acho que o IAB tem participado dessas discussões. É importante essa interlocução que a Caixa, através da ANEAC, indiretamente ou diretamente, abre com parceiros. Eu sei que a Federação Nacional de Arquitetos vai estar aqui, gestores públicos da esfera municipal, da esfera estadual, de outros órgãos da esfera federal, a sociedade civil organizada, que somos nós. Essa discussão é extremamente importante. Esse modelo, como foi citado, eu acho muito bacana, porque se pode colocar uma posição quase que institucional e a gente debatê-la, né? Eu queria chamar a atenção para o título do evento. Eu estava aqui olhando o nosso vice-presidente de governo falando, medalha, e estava vendo oportunidades e desafios para o desenvolvimento sustentável do Brasil. Eu concordo plenamente com tudo que Medalha colocou, e é uma posição do IAB também, de que houve um avanço nesses últimos anos, como foi colocado também pela colega Bartilha, em todas as questões. Depois de 2 décadas perdidas em que o Brasil não fez investimentos, não planejou, ele voltou a planejar, e esses programas que foram citados, o PAC, o Minha Casa Minha Vida, eles são um exemplo disso. Mas o que a gente precisa efetivamente é discutir como é que a gente pode qualificar e melhorar ainda mais esse processo, né? Então, entendendo que é uma oportunidade única de dar um passo adiante, inclusive buscando boas práticas internacionais, como foi citado pelo Medalha, né? Discutir a validade do RDC, usando as palavras dele também, são questões que eu queria colocar para vocês. Antes, só para fazer uma síntese, nos últimos 2 anos, acabou de ter uma renovação de gestão no IAB Nacional, embora Sérgio continue como presidente, e também nos IABs estaduais. Mas nos últimos 2 anos, quando eu fui presidente do IAB Bahia e um dos vice-presidentes nacionais, a gente fez uma série de discussões que tem tudo a ver com o que está sendo discutido aqui. Primeiro, em 2012, no início do ano logo, no primeiro semestre, nós fizemos uma discussão nacional em diversos estados sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Foi um seminário chamado O Desenho da Casa Brasileira, que pretendia discutir as políticas de habitação no Brasil, mas, evidentemente, a grande política nesse momento, a que envolve mais recursos, que envolve um número maior, é o Minha Casa Minha Vida. Então, houve seminários em Santa Catarina, na Bahia, em São Paulo, na Paraíba, em Pernambuco, em vários estados, organizados pelos IABs locais, em alguns lugares, como na Bahia, em parceria com a universidade. Alguns colegas da Caixa participaram do nosso da Bahia, por exemplo. Eleonora Márcia, que à época era superintendente de habitação, Anderson Andrade, que é também da Caixa, apresentou a visão da Caixa.
por indicação do gerente da Caixa, do diretor regional, não lembro exatamente quem indicou ele, a gente convidou e indicou Anderson, que é um colega nosso, muito atuante, conselheiro do CAL Bahia, e os movimentos sociais, Marli Carrara, do Movimento Nacional de Moradia, enfim, toda uma discussão que envolveu desde o Sindicato da Construção Civil, a academia, passando pelas entidades de classe. E, para mim, os moradores dos conjuntos já inaugurados do Minha Casa Minha Vida, isso resultou num panorama muito forte, que resultou num documento nosso, foi encaminhado à presidenta Dilma em junho de 2012, nós tivemos a reunião do Conselho Superior do IAB, na qual foi elaborado esse documento, eu fui o relator dele, e foi encaminhado, foi entregue no Palácio do Planalto, no gabinete do ministro Gilberto Carvalho, para ser encaminhado à presidenta Dilma, que são propostas do IAB para a política habitacional brasileira. Eu não vou ler o documento, ele está disponível na internet, acredito que muitos já conhecem. Eu vou sintetizar o que é que o IAB entende, que eu acredito que vocês que conhecem ainda mais o Minha Casa Minha Vida, muitos compartilhem, outros não, mas para provocar essa discussão. O Minha Casa Minha Vida é fundamental. Nunca houve uma produção de habitação nessa escala, com coragem e vigor para enfrentar o problema do déficit habitacional brasileiro. Só que ela apresenta uma série de problemas do ponto de vista urbano e do ponto de vista arquitetônico que a gente não pode deixar de lado, e essa é a posição do IAB no documento. Do ponto de vista urbano, esses 10%, grosso modo, uma estimativa, da população brasileira que vai morar nesses conjuntos, em muitas situações eles estão localizados fora da cidade, sem nenhuma infraestrutura, fora da mancha urbana contínua, e isso é o barato que sai caro, porque depois é o próprio Estado que vai ter que investir na infraestrutura para chegar nesses lugares. E as famílias passam anos vivendo ali até que essa infraestrutura chegue. Houve um depoimento que eu nunca esquecerei de uma moradora, que ela morava numa área invadida no centro da cidade, foi transferida para a periferia de Salvador, daqueles conjuntos de mais de 1.000 unidades, e ela disse que tem 2 filhos, só conseguiu vaga na escola a não sei quantos quilômetros de distância, sendo que para um filho na manhã e para o outro de tarde, não tem ônibus, então ela passa o dia andando. Ela de manhã dá o café para os meninos, vai andando com os meninos para levar um, quando chega em casa volta a preparar o almoço, sai para buscar o filho, volta a dar almoço, leva o segundo, ela anda quilômetros, 10 quilômetros, sei lá quantos quilômetros, ela anda por dia. Não tem uma creche, não tem para deixar outro filho que não está na escola no horário, não tem nenhuma infraestrutura. E o outro problema, que é do ponto de vista da arquitetura, que é um assunto que é caro também ao IAB, é que pela escala da produção era uma oportunidade, primeiro a questão das diversidades regionais, das diversidades programáticas. Não é possível que o mesmo modelo de habitação, que muitas vezes é adotado, sirva para o interior do Rio Grande do Sul e para uma grande capital do Nordeste e para a Amazônia. Isso é uma coisa meio óbvia, para famílias pequenas, médias, grandes, etc. Mas uma outra questão é a questão uma questão também importante, não é a mais importante, da possibilidade de ampliação. A gente sabe que a questão da ampliação da casa quando a família cresce é uma demanda também. O Minha Casa da Minha Vida não prevê isso. Existem experiências habitacionais no Chile, por exemplo, do Elementais, que é um grupo que desenvolve projetos premiados de habitação social que permite a expansão da casa à medida que a família cresça, com inclusive incentivos de recursos públicos para isso. Mas o que me parece mais importante é que, pela escala de produção do Minha Casa Minha Vida, era uma oportunidade de desenvolver tecnologicamente a produção dessa habitação. E o que está se construindo, na maior parte dos casos, é tijolo sobre tijolo, e depois quebra o tijolo para embutir a fiação. Quer dizer, não há sentido em fazer isso nessa escala. Era preciso dar um salto tecnológico para, na produção industrial em larga escala, conseguir produzir mais barato e com melhor qualidade tecnológica e arquitetônica, inclusive. Né? Então, essas são as questões principais do Minha Casa Minha Vida que nós colocamos, né? Esse distanciamento da cidade consolidada e essa ausência de equipamentos também nesses grandes conjuntos. Na primeira etapa, sequer era permitido o comércio, mas ele acaba surgindo. Enfim, existem outras discussões, a própria discussão sobre a alocação social ou a casa própria, que é uma discussão que o Brasil não tem acontecido, sempre a política é quase sempre no sentido da casa própria. João Ítaca, que foi vice-presidente da AB de São Paulo, tem colocado alguns questionamentos, ele mesmo sendo do PT, questionando a prefeitura do PT no que ela está fazendo no centro, porque a alocação social impede, por exemplo, que a pessoa pegue a casa e venda logo em seguida. Então, garante que aquele investimento público subsidiado, aquela obra pública subsidiada, ela de fato vai servir àquela população. Do ponto de vista da mobilidade, quando houve os movimentos, as manifestações de junho do ano passado, o IAB também produziu um documento, que também está disponível na internet para quem quiser ler, que se chama O Direito à Cidade, o Instituto de Arquitetos do Brasil, que, entre outras coisas, além de reforçar essa coisa da habitação na cidade contínua, coloca a mobilidade, principalmente o transporte público de massa, né, de alta capacidade, e os meios alternativos, pedestres, bicicletas, que a gente ignora, mas em Salvador existem estudos que demonstram que uma parcela significativa da população anda a pé todos os dias, alguns quilômetros, né, mesmo numa cidade com a topografia acidentada de Salvador. Então, é preciso considerar isso, e muitas vezes
os recursos solicitados pelas prefeituras, governo do Estado, pelo menos na Bahia isso acontece muito, ao governo federal são para viadutos, aberturas de novas vias, ou até para meios de transporte de alta capacidade, como o metrô, que levam anos, né, 11 anos, 12 anos, para serem concluídos, com a dimensão absolutamente desprezível também, num investimento que é meio que injustificável, né? Então, há uma preocupação em entender que quando você constrói esses 10% de cidade fora da cidade, você está piorando o problema da mobilidade, você está aumentando o problema da mobilidade e criando uma maior dificuldade de deslocamentos. A cidade compacta, a cidade densa, a cidade em que há menores deslocamentos entre a moradia e a residência, a moradia e a escola, a moradia e a universidade, a moradia e os serviços, essa é a cidade que vai demandar menos da mobilidade, vai sobrecarregar menos os meios de transporte coletivo, o sistema viário e etc. É uma economia de energia, é uma economia de tempo, é uma economia de recursos financeiros, isso é o que nós entendemos que seja o desenvolvimento sustentável, né? E, por fim, a questão das modalidades de contratação, o IAB é terminantemente contra o RDC. O vice-presidente Medalha falou da dificuldade, que não é só na Caixa, nós sabemos que todo mundo trabalha com gestão de projetos, eu já trabalhei também, eu fui funcionário do IFAM, concursado durante alguns anos, antes de ingressar na universidade, e fazia contratação de projetos também, gerenciava recursos financeiros. E a gente sabe da dificuldade de manter um cronograma e de manter um orçamento. Mas essa dificuldade é maior quando o projeto no qual se baseia esse cronograma, o projeto, quando eu me refiro, é o projeto arquitetônico, urbanístico, dos complementares, ele é um projeto parcial, ele é um projeto básico, como a Lei 8666 já permite, e agora com o RDC, até um anteprojeto, né? A gente sabe que quanto menos amadurecido o projeto é, mais chances há de que o orçamento seja estourado e o cronograma também seja estourado. Afinal, a razão de ser da nossa profissão, arquiteto, urbanista, o engenheiro que trabalha com projetos de instalações prediais, de estruturas, etc., é, através do projeto e do planejamento, antecipar o processo em seus mínimos detalhes para poder ter o controle dele e poder dimensioná-lo adequadamente em termos de tempo e de recursos. Essa é a razão de ser do projeto. Projeto é prospectar, é pré-pensar, é pré-conceber, de modo a você antecipar os problemas. Se a gente minimiza o projeto e faz ele apenas parcialmente, é natural que vá dar problema depois, é natural que vá se estourar os prazos e os orçamentos. Então, nesse sentido, o IAB fez uma campanha imensa contra um projeto de lei recente que correu no Congresso Nacional, no sentido de tornar o RDC não mais um modelo de contratação extraordinário, vinculado aos grandes eventos, etc., e havia um projeto para torná-lo corrente, nós fomos contra, e estamos discutindo agora a revisão da 8666 no sentido de instituir, aí vem uma das práticas internacionais que nós devemos ter como referência, o concurso público como modalidade principal ou exclusiva de contratação para grandes projetos públicos. O concurso público, isso não é invenção nossa, isso nos países envolvidos é assim. Na Colômbia já existe uma lei, para não falar que é só na Europa, né? A Suíça faz 2.000 concursos por ano, no Brasil nós fazemos 12 concursos públicos de projeto por ano, 13, 14, na Suíça são 2.000, na França são outros tantos mil, né? E mesmo a Colômbia aqui ao lado, parece que acima de 3.000, não sei exatamente a área, 3.000 metros quadrados, são obrigatórios concursos públicos para a contratação de projeto. E é por isso que a arquitetura colombiana tem ganhado uma dimensão internacional, um reconhecimento internacional. Medellín virou uma referência internacional e não é arquitetura espetaculosa de capa de revista. É arquitetura de qualificação da vida das pessoas, de qualificação, de melhoria da qualidade de vida e de qualificação social. As pessoas moram melhor. A Colômbia e Medellín, principalmente, era a referência de cartel de drogas, de violência urbana, e hoje é referência internacional de como arquitetura e urbanismo, com viés social, podem transformar um país. Então, esse é o passo adiante que nós podemos fazer, é buscar essas referências internacionais, essas boas práticas internacionais que já existem, estão consolidadas, inclusive, através dela, resgatar a nossa profissão de arquitetos, urbanistas e engenheiros, que vem sendo desqualificada. Se você pensa o que era um arquiteto ou um urbanista nos anos 50 e 60, o reconhecimento que a sociedade tinha dele e o que é hoje, há uma perda imensa. Então, o momento é esse para nós resgatarmos isso. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu inicialmente quero agradecer a ANEAC pelo convite que me foi feito. E acho que é uma oportunidade extraordinária, dentre tantas outras que nós, de um modo geral, estamos acostumados a participar, e tentar sempre, às vezes, até insistir em questões que devem, evidentemente, levar a algumas transformações e dar alguma contribuição
ao processo de desenvolvimento do país. Inicialmente, eu quero deixar claro que as observações e os comentários que o Medalha fez na sua exposição, eles são extremamente positivos, do ponto de vista do crescimento, da oferta, das necessidades que tem chegado à população, do atendimento a essas necessidades, mas exige um processo de aprimoramento do ponto de vista tanto da consolidação e do ponto de vista da qualificação desses processos, né? E eu gostaria, quando eu recebi o convite e me passaram esse tema, Conjuntura Nacional e Políticas de Governo, eu pensei um pouco sobre o ambiente político que nós estamos vivendo hoje, né? Que a gente não sabe qual será o resultado desse ambiente político a partir de janeiro de 2015. Pelo seguinte aspecto, fazendo uma reflexão sobre isso, nós estamos acostumados, eu pelo menos tenho essa percepção, a uma convivência de que os governos se repetem e se inicia a cada 4 anos. Né? Isso, pelo menos, eu tenho essa sensação. Eles começam, cumprem um ciclo, aí depois, às vezes, se elegem políticos, candidatos do mesmo grupamento, mas as ações se iniciam porque aquele governo quer deixar a sua marca enquanto administrador. Nem sempre há uma continuidade permanente, às vezes até daquilo que foi positivo e que é positivo do governo anterior. Então, esse é um aspecto que deve passar pela cabeça de cada um de nós, porque isso, de certa forma, do ponto de vista político, não político partidário, mas gera um certo cansaço, esse ciclo que recomeça continuamente. E aí vem um aspecto extremamente importante, que é a questão das dificuldades, às vezes, das ações para mudar, para transformar, fazer alguma coisa positiva. Quando se interessa, quando há interesse em alguns segmentos, anda. Por exemplo, reforma política, para aumentar o mandato de Sarney, andou. Para fazer a reeleição de Fernando Henrique, andou. E por que empacou? Qual foi o problema que a reforma política, do ponto de vista até partidário, essa coisa não se modificou? Nós temos hoje uma cesta de partidos aí, que o negócio é uma brincadeira. Então, como se ter, dentro dessa arrumação que se dá com esse quadro político partidário, você ter ações permanentes, perenes, que deem resultados em cima daquilo que a sociedade brasileira espera. Reforma Previdência, se teve alguma coisa que se fez em determinado momento. Acusou naquele período que o servidor público era o grande vilão da Previdência. Modifica-se alguma coisa. Depois, já isso no governo Fernando Henrique, depois no governo de Lula, também teve uma reforma de Previdência. E ainda hoje se diz que a Previdência está falida. E o que foi que aconteceu? Quer dizer, o que de concretamente, do ponto de vista da conjuntura nacional, aconteceu nesse sentido? Tributária. É impossível conviver num país com esse número de unidades federativas, onde a disputa tributária por incentivos fiscais leva a um processo de autofagia permanente. É uma coisa que é se destruir os entes federativos. Não há, mas quando se quer, faz. Quando se pensa, quer fazer, faz. O executivo, quando quer fazer, faz. O judiciário, quando quer fazer, faz. E o legislativo, quando seus interesses são perenes, interessam eles fazer essa modificação, eles conseguem alterar essas mudanças que levam a esse tipo de comportamento. O Nivaldo falou aí sobre a questão da Casa Minha Vida. Eu acho que ela cabe, não é? Porque
O BNH já fez isso no passado. O BNH fez a construção dos grandes conjuntos habitacionais, nós temos exemplos aqui, e na época não tinha condição de levar infraestrutura. Então não dá para se continuar daquela época, lá da década de 70 para hoje, a gente continuar cometendo os mesmos equívocos e não buscando corrigir isso. Essas correções, elas são perfeitamente possíveis. Eu acredito que é só ter isso, essas coisas se transformarem em ações perenes, permanentes. Os programas não serem programas de um período, serem coisas que se vinculem a uma política, do ponto de vista nacional, uma política de habitação perene, permanente. A infraestrutura, da mesma forma, uma coisa que haja uma continuidade permanente, e não, às vezes até porque facilita, né, quando muda, outro governo assume e aquele programa não interessa, né, a sua ação administrativa, ele ignora, então não tem nenhuma força de lei, ele ignora e inicia um novo ciclo em termos do seu trabalho, do que ele pensa fazer, da contribuição. Então, isso é que precisa que as instituições, inclusive até as entidades profissionais, como a ANEAC e tantas outras que existem aí, as organizações populares, trazerem para si essa discussão e ter a consciência de que se a coisa não se consolida em termos de institucionalidade, ela tem dificuldade de avançar. Ela patina bastante e a gente não vê os resultados permanentes dentro daquela linha que gostaríamos sempre de ter, de correções de rumo, de recolocação do trem nos trilhos, e não de começar a ir lá para a primeira estação e dar início a uma nova viagem. Não dá. Nós já estamos andando bastante. Então, precisa exatamente fazer um tipo de ação nesse sentido. A questão da mobilidade urbana é uma coisa fantástica, extraordinária. Mas com esse modelo de cidades que nós temos, é quase que você ficar correndo atrás do prejuízo. As cidades, do ponto de vista estrutural, do descontrole em relação ao seu crescimento, não há como você acompanhar até esse processo que tem ocorrido em quase praticamente todas as cidades brasileiras. Isso por quê? Porque alguns instrumentos legais não foram colocados em prática. Eu tinha, inclusive, ter um painel amanhã, no qual nós vamos ter a oportunidade de participar sobre o desenvolvimento urbano, que é importante resgatar 89, quando Pompeu de Souza entrou com um projeto de lei sobre o Estatuto da Cidade, aí o projeto levou 12 anos lá no Senado, só em 2001 veio ser aprovado. Saíram ferramentas, para utilizar o termo aqui da professora Raquel Ronick, ferramentas extremamente importantes, instrumentos de gestão urbana. Foram colocadas em práticas? Praticamente nada. Praticamente nada. Mas cai naquela que ela, inclusive, dizia sempre: as ferramentas existem para a gente praticar o bem ou praticar o mal. Se nós queremos praticar o bem, ela serve. Mas se queremos praticar o mal, também ela serve. Há exemplo de uma faca, um serrote, um machado. É uma ferramenta para a gente utilizar, dar uma utilidade, uma determinada utilidade positiva. Mas se quiser matar alguém, pode utilizar essa ferramenta para isso. Então, eu faria minhas observações nesse sentido, acreditando que é extremamente importante ter esse nível de consciência e não ficarmos praticamente, às vezes até, repetindo as coisas que em um determinado momento começaram a andar, depois deram uma freada e depois recomeça de novo e chega até aquele ponto e volta de novo. Eu acho que há necessidade de uma ação mais positiva e as instituições
formais, oficiais, que tem o dever, eu não diria de impor, mas a capacidade de colocar para a sociedade a discussão, de fazer o debate, de deixar claro, com o bom propósito de implementar aquelas alterações, assumir para si a responsabilidade de fazer isso, e tocar, e não quando só os interesses particularizados de si lhe convém serem feitos. Eu acho que essa é a grande questão e que deve, evidentemente, ser considerada. E é essa grande interrogação que a gente vê aí, né, desse ambiente. Nós podemos discutir aqui ações positivas do ponto de vista do que fazer para melhorar minha casa, minha vida, do que fazer para melhorar o saneamento. Sim. E amanhã? Será que isso terá uma continuidade? Será que essas propostas elas vão ter condições de serem implementadas? Será que as mudanças que vão ocorrer, podem ocorrer em nível dos estados, vão contribuir positivamente nesse sentido? É uma grande interrogação que eu deixo aqui para vocês. Já recebi ali o sinal do tempo, e aí agradeço a oportunidade, né, de pelo menos colocar essas reflexões que me vêm à cabeça enquanto profissional, enquanto participante de alguns movimentos que já ocorreram por esse mundo afora. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? Quer, Medalha, fazer algum comentário final? Nós temos uma pergunta aqui. Alguém está com outra pergunta ou não? Eu queria só, para a gente talvez fechar essa rodada, pedir um opinamento a respeito de um ponto que eu acho que foi colocado pela Bartira, foi colocado agora também pelo Wellington, que diz respeito às tomadas de decisões que o poder público local tem tomado com relação a investimentos e o momento em que a sociedade consegue ser ouvida a respeito dessas prioridades. Falo isso porque, num determinado momento, em que se estavam discutindo quais as prioridades de investimentos em mobilidade urbana, por exemplo, e que eu referi que quase todos os governadores e quase todos os prefeitos de capitais foram consultados. E todos eles tinham um elenco de ações tidas como prioritárias da sua administração. Não me recordo de, em nenhuma dessas discussões, alguém ter trazido à mesa o plano local de desenvolvimento viário, por exemplo. E acaba que se, dentro das solicitações feitas por cada gestor local, algumas foram contempladas. Talvez não obrigatoriamente numa hierarquia ideal. Às vezes o que comandou a escolha era aquela que tinha um projeto mais adiantado. Não obrigatoriamente na melhor sequência, né, de desenvolvimento viário. Como é que, Bartira, é uma provocação assim, como é que você vê a inserção do movimento social nessa discussão que tem que ser muito anterior? Teria que ser na própria discussão de um plano plurianual, que aí transcendesse uma administração, talvez até como forma de ter essa continuidade que se quer, né? Um pouco diminuindo o grau de liberdade do governante, mas em favor de uma estratégia de longo prazo, né? Como é que você vê a articulação necessária para a gente tenha um avanço nesse sentido? Então, pegando as duas falas, porque o professor coloca em relação à questão dos governantes. De 4 em 4 anos tem eleição, então eu sou prefeito de uma cidade e eu estou fazendo a gestão para aqueles 4 anos, pensando até em reeleger 4 anos, mas não com uma política consequente que venha dando continuidade, não tem continuidade de um processo. E a gente, sempre foi a nossa preocupação e a nossa discussão, o nosso debate, em relação ao planejamento. Primeiro, nós entendemos que tem que ter um planejamento para a cidade. Portanto, em relação aos planos diretores, para nós é de fundamental importância
que o plano diretor vai dar a dimensão da cidade, onde nós vamos construir, para onde nós vamos avançar as áreas do mercado, todas está dentro do planejamento da cidade. Então, esse debate que é de fundamental importância para poder o gestor se ater a um planejamento dessa questão. E dentro desse planejamento tem a questão das ações que também nós precisamos ter, que são as leis, que são... Você, para fazer um projeto, você está atendendo o Plano Nacional de Saneamento, a Lei de Saneamento, está atendendo a questão da regularização fundiária, está atendendo a ordem e tal. E claro que para todos os projetos, essa é a dificuldade. Quer dizer que essa é a necessidade. Acho que isso é a prioridade. Agora, essa é a dificuldade, porque nenhum gestor enxerga assim. E nenhum técnico, tenho certeza, que consegue fazer, mesmo ele querendo, quando o gestor não entende esse processo. Isso é um problema sério. Eu sou técnico, eu entendo, mas o executivo, se ele não entende, ele diz, não, sou eu que mando, e não respeita em relação a essa questão técnica. Você é um secretário de urbanista, que está lá numa secretaria de planejamento da cidade, seja de que for, mas ele, que tem toda uma leitura urbanística, ou etc., isso o movimento percebe, ele não tem a autonomia em relação para esse tipo de inserção ou de decisão dentro de um planejamento da importância. Porque você precisa está tudo dentro do plano plurianual, tem que estar. Da LDO, tem que estar. Todo o processo de investimento que você quer para isso. Então, o que nós entendemos, que isso é tão complicado, isso não existe continuamente, isso é raras cidades, raros momentos. Então, isso é um enfrentamento que nós temos que ter, isso é um embate que nós temos que ter, isso é um processo de mobilização, por isso que acho que os espaços de participação e de controle nesse olhar, entendendo isso, sempre dizendo, por que nós questionamos o Minha Casa Minha Vida da forma que não é uma política de Estado, de programa? Porque ele não é constituído dentro do espaço do Conselho da Cidade. Ele não é decidido os valores, nem para onde vai, nem como vai, dentro do espaço de participação. Ele é discutido num outro ministério, que é do planejamento. E depois vem com as discussões. Então, isso tudo é uma questão que nós precisamos consertar. Isso que eu como disse. Nós temos que consertar várias questões, nós temos que avançar dentro desse processo. É um grande desafio, que nem nós vamos resolver se nós não tivermos conectados todos, dentro desse processo de debate. Todo mundo dentro dessa perspectiva de mudança para que esse processo seja revertido. Bem, a gente tem uma pergunta que veio da plateia, direcionada para mim e para o Medalha, sobre o projeto Representante Caixa. A pergunta foi a seguinte: foi uma resposta da Caixa para tentar diminuir esses gargalos? Os gargalos que estavam citando? Sim, foi. Foi uma das ações que a Caixa fez em 2011 para tentar diminuir aqueles gargalos elencados. Não só esse, como também a ampliação da nossa rede. Nós éramos 59, pulamos para 72, aquela rede de filial de desenvolvimento urbano. Então, a contratação de mais arquitetos e engenheiros em 2011 foi uma das respostas da Caixa para ficar mais próximo do nosso cliente, e, no caso do projeto Representante Caixa, mais próximo do cliente município. E, segunda pergunta, como vocês enxergam o projeto Representante Caixa nos próximos anos? Bem, nesse minuto ele está em franca expansão, Acabamos de... rapidamente, para quem não é da Caixa ou que não trabalha em prefeitura, o projeto Representante Caixa é o empregado da Caixa alocado nos 285 maiores municípios brasileiros, os municípios que têm população acima de 100 mil habitantes. São 285 municípios, mais o GDF. Então, um projeto em 2011, quando a gente começou em 10 pilotos, e agora, nesse mês, nós expandimos. Hoje estamos com 550 municípios,
onde foram considerados municípios com receita orçamentária anual acima de 100 milhões. Então, esses municípios estão sendo atendidos pelos representantes de Caixa. O projeto de representante de Caixa nos próximos anos, bem, a tendência dele é expandir, mas a gente não pode deixar de levar em consideração que o sucesso do projeto é se daqui a um tempo, né, a gente tirar o representante de Caixa de dentro da prefeitura, porque ele é um empregado da Caixa, não é da prefeitura, que a prefeitura esteja mais fortalecida, né, que ela consiga andar com as próprias pernas, que ela tenha se estruturado, que tenha realmente havido fortalecimento, né, daquela gestão. Então, esse é um fator que nos leva a crer que o projeto realmente tenha sido, né, um sucesso. Então, assim, nesse momento estamos expandindo, estamos crescendo. Há muitos pleitos, né, de outros entes, como governos estaduais, associação de municípios, né, consórcios públicos, né, para a designação de representante Caixa, mas atualmente a gente só está atuando no nível municipal. Então, eu convido meus colegas, se tiverem mais alguma coisa para dizer, para a gente encerrar, que a gente já está bem atrasado para o próximo painel. Eu acho que de pergunta da plateia só foi essa, né? Nós queremos agradecer aos participantes desse painel e convidar aqui a recepcionista para entregar uma lembrança do encontro a cada um dos participantes. Registrar a presença aqui do engenheiro José Tadeu da Silva, que é presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, ao lado do presidente do CREA de Sergipe, Jorge Roberto. Estão aqui presentes nessa primeira fila aqui, doutor José Tadeu da Silva e Jorge Roberto.